Pela TV Novo Tempo, estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos tratar de um assunto delicado. Teria Jesus sido casado? Esta é uma pergunta antiga que vira e mexe e volta à tona nos círculos teológicos. E a candidata nata ao cargo de esposa do Senhor não poderia ter sido outra senão Maria Madalena. Alguns chegaram a dizer que ela até ficou grávida do Mestre e que seu corpo era o verdadeiro Santo Graal. Em setembro de 2011, esse tema do casamento de Jesus voltou a ocupar a mídia e as redes sociais do mundo inteiro. É que a doutora Karen King, da Universidade de Harvard, apresentou num congresso em Roma um fragmento de papiro inédito, escrito em copta, e que trazia o trecho incompleto de um diálogo entre Jesus e seus discípulos. O fragmento não era grande. Ele media 4 por 8 centímetros, algo pouco maior do que um cartão de visitas. O texto também não era algo lá muito impressionante. Eram apenas 8 linhas de um lado e 6 do outro, algumas até ilegíveis. Mas o que chamou a atenção foi a linha número 4 do anverso que diz: Jesus declarou-lhes, minha esposa. O restante da frase está perdido, mas a expressão minha esposa, pronunciada pelos lábios de Jesus, foi o suficiente para levedar a discussão, pois para alguns teríamos aí uma prova antiga de que Jesus era de fato casado, ou se não, pelo menos temos uma evidência de que havia cristãos na igreja primitiva que afirmavam o casamento de Jesus. Bem, a própria doutora King foi muito precavida ao anunciar a descoberta, primeiro porque o fragmento fora adquirido por um proprietário anônimo no mercado de antiguidades, o que amplia, é claro, a possibilidade de não ser verdadeiro. Aliás, poucos dias depois do anúncio, vários especialistas se levantaram, pondo em dúvida a autenticidade do documento, o que levou a Universidade de Harvard a suspender temporariamente a publicação do artigo da doutora King. Em segundo lugar, esse texto não é nem de longe uma prova ou mesmo um indício de que Jesus de Nazaré teria se casado com uma de suas discípulas. Veja, a doutora King é uma historiadora séria. Há anos ela tem uma cadeira na Escola Teológica de Harvard. Ela mesma, não poucas vezes, reiterou o fato de que aquele fragmento descoberto não é nem de longe uma prova de que Jesus era mesmo casado. Afinal, ainda que se trate de um documento verdadeiro, ele foi escrito 3 séculos e meio depois da morte de Cristo, o que faz dele uma fonte histórica pouco confiável. Ela destacou que o fragmento é meramente um olhar sobre a discussão que ocorreu entre os primeiros cristãos sobre o fato de ser o seu Salvador ou não casado. Mas, a despeito das precauções acadêmicas da doutora King, a descoberta caiu como uma luva na mídia sensacionalista, que não esperou muito para afirmar, sim, Jesus era casado. E não faltaram piadinhas internéticas sobre a exigência doméstica da Senhora Jesus Cristo. Do ponto de vista acadêmico, não há problemas em formular perguntas e buscar respostas honestas. Não podemos também, de modo prioritário, dizer não queremos nem pensar nisto. Este não seria um modo inteligente de lidar com uma problemática acadêmica. Eu digo isto porque, do mesmo modo que questionar se Jesus era um verdadeiro líder ou um farsante, da mesma maneira, o simples ato de mencionar ou questionar se ele era ou não casado pode provocar diferentes reações entre os crentes, especialmente aqueles que são mais conservadores. Uns dirão que a questão é imprudente, outros que é vulgar, e outros ainda afirmarão que não se trata de nada além de uma bela blasfêmia. Ora, devemos tomar cuidado em não fazer afirmações que, ainda que sejam verdadeiras, são apresentadas num tom preconceituoso e chauvinista. Na verdade, não se justifica colocar o estado civil de Jesus no mesmo nível ou na mesma categoria de sua legitimidade messiânica. Em muitas culturas, mesmo nas culturas mais esclarecidas, a ilegitimidade carrega consigo um estigma social, não importando se estamos falando de um doido ou de um simples iludido, ou ainda se o problema envolve um mau caráter. Agora, o estigma se torna ainda mais perturbador quando o líder religioso analisado é reconhecido por muitos como sendo Senhor, Deus e Salvador. Mas, obviamente, o fato de alguém ser casado não sofre tal estigma.
Embora muitos teólogos patrísticos e medievais considerassem o celibato um estado civil mais elevado que o casamento, eles não viam o matrimônio como algo indigno de um santo. O que não quer dizer, é claro, que trabalhassem com qualquer hipótese de que Jesus fosse casado. Oficialmente, o cristianismo nunca, jamais aceitou esta hipótese. Contudo, é interessante observar que a mais extensa e antiga afirmação que temos de que Jesus não seria casado vem da pena de Clemente de Alexandria, que viveu no final do segundo século e início do terceiro. Por volta do ano 250 d.C., Clemente negativamente respondeu a um grupo de dissidentes do cristianismo que usavam o celibato de Jesus como argumento para que os cristãos também permanecessem celibatários. Alguns, escreveu Clemente, dizem firmemente que o casamento é uma fornicação e ensinam que ele foi introduzido pelo demônio no mundo. Estes mesmos arrogantes afirmam estarem imitando o Senhor, que nunca se casou nem possuiu qualquer coisa desse mundo. Eles alardeiam assim que entendem o Evangelho melhor do que os outros. Preste atenção. Embora defendesse com muita força o valor do celibato e do ascetismo para alguns cristãos, Clemente repudiou o argumento citado. Ele dizia que Jesus era solteiro, mas não achava correto usar este argumento a favor de qualquer prática ascética dentro do cristianismo. Afinal, o casamento era uma instituição sagrada. O mesmo Clemente alertou aos seus leitores que todos os apóstolos eram igualmente casados, e Eusébio de Cesareia, um autor cristão do IV século, incluiu Paulo neste grupo. Claramente, os líderes da igreja estavam tentando transmitir um posicionamento oficial acerca desta questão. Embora eles crescem que o celibato seria mais compatível com a missão de Jesus, eles não entendiam que um casamento o tornaria pecaminoso, nem aceitavam usar o seu celibato como argumento para sustentar uma prática posterior da igreja cristã. Com isto, deduzimos que o celibato de Jesus não foi de maneira nenhuma uma invenção da igreja com fins a justificar qualquer crença ou comportamento. Eles apenas constataram que Jesus era solteiro e nada mais. Por outro lado, só o fato de terem de escrever sobre isto demonstra que já no segundo século, pouco tempo depois do período apostólico, existiam cristãos inventando a hipótese de que o mestre teria sido casado. O Novo Testamento, é claro, simplesmente silencia acerca da questão, e isto é interpretado de duas maneiras pelos vários autores. Primeiro, Jesus não era casado e não havia necessidade de indicar isto. Segundo, Jesus era casado e não havia necessidade de indicar isto. Eu sei, são leituras antagônicas, não é mesmo? E você ficou em dúvida sobre elas? Então deixe-me explicar para você. Começando pela segunda, que é menos ortodoxa. Você a entenderá dentro do contexto das afirmações teológicas. É que a tese de que Jesus era casado e que o Novo Testamento não disse nada por não ser necessário fazê-lo, vem deste livro publicado em 1970. Era Jesus Casado, de autoria do Dr. William Phipps. O subtítulo, que só aparece na capa interna, diz A Distorção da Sexualidade na Tradição Cristã. Ora, com um título ou um subtítulo apelativo como este, dá para o leitor ser informado do que encontrará dentro daquelas páginas. Pois bem, ali o autor afirma que nos tempos de Jesus, a necessidade de um rabino ser casado era tão grande, tão extensa e tão real, que o Novo Testamento só diria que Jesus não era casado se realmente ele fugisse à regra social do seu tempo. O Dr. Phipps vai ainda mais longe. Ele percorre todo o Antigo Testamento e as literaturas rabínica e intertestamentária para enfatizar que os judeus encaravam o casamento e a sexualidade como uma dádiva de Deus. Logo, conclui o autor, o celibato como estilo de vida para um judeu religioso, especialmente um rabi, seria algo impensável nos dias de Cristo, nos dias do Novo Testamento. Sendo assim, um Jesus solteiro só poderia ser fruto de uma teologia posterior e que não teria nada a ver com o Jesus que realmente existiu.
A bem da verdade, o Dr. Phipps até apresenta alguns argumentos interessantes no que diz respeito a certas distorções sobre a sexualidade criadas na teologia posterior, especialmente na teologia da Idade Média. Porém, no que diz respeito à sua leitura dos fatos em relação ao estado civil de Jesus Cristo, ele comete vários erros de silogismo e interpretação histórica. Em primeiro lugar, temos a sua absolutização artificial dos fatos. Todos os judeus adultos eram casados. Isso não abre espaço para exceções que, na verdade, existiram no tempo de Cristo. Existiram e aos montes. Tanto Filo de Alexandria quanto Joséfo, dois famosos autores judaicos que viveram no primeiro século, afirmaram que havia muitos judeus religiosos que optavam por permanecer solteiros, e isto no mesmo tempo em que Jesus andou pela Galileia e pela Judeia. Os essênios, por exemplo, eram um grupo de judeus apocalípticos que, aguardando a intervenção divina na história, optaram por permanecer solteiros e sem filhos naturais. Filo de Alexandria afirma ainda que esse celibato voluntário dos essênios era algo aplaudido por reis e homens comuns, e Joséfo complementa dizendo que ele mesmo admirava tamanha renúncia. Esses dois autores, só para lembrar, também eram judeus e viveram naquele período do Novo Testamento, de modo que escreviam uma realidade que eles mesmos testemunharam. E tem ainda outro autor romano chamado Plínio o Velho, que também viveu na mesma época e menciona o comportamento celibatário dos judeus essênios. Deste modo, o silêncio do Novo Testamento tem de ser visto dentro de um contexto diferente daquele que Phipps pensou que seria. O judaísmo dos tempos de Jesus não era um bloco único de comportamento social. Havia várias correntes. E visualizando o próprio texto do Novo Testamento, percebemos que os seus autores não pouparam detalhes acerca da família terrena de Jesus. Sabemos, por exemplo, que Jesus tinha um pai ou padrasto chamado José, que era carpinteiro, e que também tinha uma mãe chamada Maria. Jesus também tinha 4 irmãos, respectivamente chamados Tiago, Simão, José e Judas, e pelo menos 2 irmãs, cujos nomes não são revelados. Tudo isso está claramente nas páginas do Novo Testamento. Até parentes menos próximos de Jesus são citados como primos, uma tia, uma irmã de sua mãe que chegou a ficar com ele no momento de sua crucifixão. Esse detalhe da irmã da mãe de Jesus, presente no momento da cruz, pode ser encontrado no Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. E as referências aos irmãos de Jesus estão em textos como Marcos 6, verso 3, Atos 1, verso 14 e Gálatas 1, 19. Até a relação nem sempre amistosa entre Jesus e seus parentes foi cuidadosamente descrita no Novo Testamento. Detalhe este que, num contexto político, deveria ser retirado. Sabe por quê? Os irmãos de Jesus acabaram mais tarde se ajuntando ao cristianismo e Tiago, um deles, se tornou líder da igreja. Veja que situação. No último dos evangelhos, o Evangelho de João, capítulo 7, verso 3 a 5, temos a informação de que os irmãos de Jesus, isto mesmo, os irmãos de Jesus, sugeriram que ele fosse para Jerusalém e operasse ali um milagre para ser conhecido. Mas o seu intuito, na verdade, era enviá-lo para a morte, pois eles sabiam que a sua vida corria perigo na capital e eles queriam se livrar daquele irmão milagreiro. Noutra feita, alguns de seus parentes, a Bíblia não especifica se eram primos, tios ou irmãos, quiseram agarrá-lo à força e prendê-lo porque criam que ele estivesse louco ou até possuído por um demônio. Isso está em Marcos, capítulo 3, versos 20 a 25. De posse desses elementos, o raciocínio é o seguinte: se não havia motivo para negar o messianismo de Jesus, caso ele fosse casado, e se o Novo Testamento foi cuidadoso em fornecer várias informações sobre os parentes de Jesus, algumas, repetimos, informações constrangedoras, por que então haveria o Novo Testamento de silenciar a respeito de uma esposa do Mestre, caso ele realmente fosse casado? Portanto,
Este silêncio do Novo Testamento nos leva a crer que o Senhor era solteiro, e somente a partir do final do segundo século é que iniciou-se uma discussão tardia acerca do seu estado civil e da sua sexualidade. Isto nem sempre fez parte do ciclo temático dos primeiros discípulos. Mas e quanto a Maria Madalena? Aonde ela entra em tudo isso? De onde surgiu essa suposição de que Maria Madalena teria sido a esposa de Jesus? Nos evangelhos existem várias mulheres chamadas Maria, e não devemos confundi-las porque este era o nome comum da época. Até a mãe do Salvador também se chamava Maria de Nazaré. Aliás, esta é a forma mais contrata do nome conforme a pronúncia grega, pois na língua original de Jesus, o nome Maria era pronunciado como Miriam. O significado exato deste nome não sabemos. Alguns linguistas chegaram a sugerir 70 possíveis etimologias, mas a que mais atrai hoje os especialistas é a tese de que Maria não seria um nome de origem judaica e sim egípcia. Era o nome que a irmã de Moisés recebeu quando os hebreus ainda eram escravos no Egito. E se assim for, Maria ou Miriam viria da raiz egípcia Meri ou Merit, que significa aquela que é amada. Outro erro que muitos cometem é conjecturar que Maria Madalena seria a mesma mulher apanhada em adultério conforme o episódio de João capítulo 8. Vários cristãos pensam nela quando relembram a frase de Cristo: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Contudo, não temos, nem na tradição cristã dos primeiros séculos, nem na Bíblia ou qualquer outro elemento oficial do cristianismo, qualquer fonte que endosse pelo menos um indício de que esta mulher e a mulher adúltera seriam a mesma pessoa. O que podemos dizer, e isto é concreto, é que possivelmente Maria Madalena seria a mesma Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta. Foi ela que foi induzida por um parente ao pecado, mas se humilhou lavando os pés do Senhor Jesus. Maria Madalena também foi uma das principais seguidoras do Mestre e aquela que teve o privilégio de ser a primeira pessoa a ver o Senhor ressuscitado. Mas nenhuma dessas passagens que citamos oferece a menor chance dela ter sido algum dia casada com Jesus, muito menos de ter sido amante dele. Isso é informação gratuita, não sustentada pelas fontes históricas mais antigas e confiáveis acerca do cristianismo. Embora Maria fosse uma pecadora arrependida, não há nada indicando qual teria sido o pecado que ela cometeu. Tudo leva a crer que era um pecado de cunho sexual, mas não podemos dizer que era realmente uma prostituta, que ela havia cometido um pecado de prostituição. Mesmo nos chamados evangelhos apócrifos, cuja data de produção é bem posterior aos tempos do Novo Testamento, as indicações de um casamento ou de uma relação afetiva entre Jesus e Maria são dedutíveis, não são declarações diretas. Em outras palavras, estes evangelhos insinuam algo entre os dois, mas não falam abertamente que Jesus era casado. O papiro apresentado pela doutora Karen, se não for mesmo uma falsificação, seria o mais antigo texto a mencionar este fato. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Por que os evangelhos apócrifos insinuariam uma tal relação entre Jesus e Maria Madalena? É simples. Esses documentos descobertos, especialmente a partir do século XX, são narrativas lendárias escritas especialmente por cristãos gnósticos de Alexandria. Esses cristãos pertenciam a um grupo dissidente que queria, a todo custo, transformar o cristianismo numa religião mais aceitável aos seus compatriotas alexandrinos, e especialmente os líderes, que eram tão apaixonados pela cultura e filosofia grega. Seu grande problema, porém, era que o cristianismo original, aquele pregado por Jesus e pelos apóstolos, chegava a ser patético diante dos olhos do mundo grego de Alexandria. Ideias como encarnação e ressurreição, e principalmente a ideia de uma morte expiatória na cruz, não tinham boa receptividade entre os pagãos. Eram conceitos rejeitados antes mesmo de iniciar um diálogo. Então o jeito foi adaptar o cristianismo para torná-lo, digamos, mais aceitável e menos preconcebido. Em outras palavras, o que os gnósticos fizeram foi modificar a figura do Jesus histórico
isto é, daquele que realmente existiu e foi descrito pelos primeiros evangelhos, criando em seu lugar um Cristo místico, mais elegante e aceitável ao povo grego, especialmente o povo grego de Alexandria. Esse novo Cristo, por exemplo, à semelhança de Sócrates e Platão, só ensinava por meio de diálogos. Ele era místico, não sentia dor nem sofrimento de espécie alguma. Esse Jesus também trazia um ensino ou conhecimento secreto que somente pessoas iniciadas poderiam conhecer. Daí o nome gnósticos, que vem da palavra grega gnosis, que quer dizer conhecimento. Com isso, portanto, dava-se um jeitinho alexandrino de explicar os ensinos menos aceitáveis de Jesus. Eles diziam que aqueles eram ensinamentos pueris, dados para a multidão ignorante. Mas o verdadeiro ensino fora dado de modo secreto, apenas para os iniciados. Eles também negaram a morte do Filho de Deus na cruz. Eles preferiam afirmar que quem havia morrido de verdade tinha sido o homem Jesus, pois o Espírito do Cristo teria voltado para o Pai e teria habitado no pleroma superior, onde viveriam os espíritos mais elevados. E assim segue a criatividade deles. Foi nessa onda que surgiu também a necessidade de se criar uma esposa para Jesus de Nazaré, a fim de fazer jus aos ideais que muitos espíritos evoluídos tinham, pois eles sempre estavam em pares, isto é, casais, nunca estariam sozinhos. O Cristo, ou o Logos, seria, portanto, o Espírito dominando a mente de Jesus e, como tal, teria de ter uma consorte, uma deusa chamada Sofia, que, da sua forma, também domina Maria Madalena. E, novamente, é assim que segue a criatividade dos gnósticos e de alguns jornais modernos, produzindo versões lendárias e tardias, para não dizer sensacionalistas, acerca da figura de Jesus de Nazaré. Mas, embora o Jesus terreno tenha permanecido solteiro em todo o seu ministério, a Bíblia revela que ele tem uma noiva. Isto mesmo, Jesus teve e tem uma noiva. E sabe quem ela é? A sua amada igreja, formada por pessoas de todos os tempos, culturas e até mesmo diferentes credos, que seguem sinceramente os princípios de Deus e amam ao seu próximo como a si mesmos. Estes são, na metáfora do Apocalipse, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Foi por eles que ele morreu e é para eles que ele voltará. E você, não gostaria também de ser membro deste grupo e se tornar parte da noiva de Cristo? Então a dica é a seguinte: aceite hoje mesmo a graça que o Salvador lhe oferece. Deixe-o transformar a sua vida e em breve, muito breve, você o verá nas nuvens, vindo com poder e muita glória. Para quê? Para lhe dar a vida eterna e inaugurar um novo tempo. E enquanto esse dia não chega, nós ficamos por aqui, pregando a palavra de Deus e ensinando a realidade de um Cristo que realmente salva. Semana que vem encontraremos de novo com você aqui na TV Novo Tempo, em mais um programa Evidências. Até lá!